O nosso vídeo de hoje é sobre teoria da decisão. Mas antes de começarmos com a resolução dos exercícios, eu queria que você desse uma olhadinha com muito cuidado no enunciado do exercício. Dá uma olhadinha aí. Muito bem, você teve a oportunidade de dar uma olhada com mais detalhes, teve a oportunidade de dar uma olhada com mais calma no enunciado do exercício e agora nós vamos para a resolução. Mas antes de começarmos com a resolução, você viu que o enunciado do exercício já é bastante complexo. Antes de começarmos com a resolução, eu acho importante nós recapitularmos de maneira resumida todas as classificações dentro da teoria da decisão. Então eu fiz aqui para a gente um esqueminha para ficar muito simples para você e para você não ter mais problemas em saber que situação você está envolvido dentro de um exercício. Então é o seguinte, aqui nós temos então o nosso esquema, teoria da decisão, ok? A teoria da decisão, ela pode ser classificada em três situações. A primeira, DTSC, que é uma decisão tomada sobre certeza, ok? A DTSR, que é uma decisão tomada sob risco, e a DTSI, que é uma decisão tomada sob incerteza. Qual é a diferença entre essas três classificações? Primeiro de tudo, o primeiro tipo de classificação, que é a decisão tomada sob certeza, ela não é abordada aqui na pesquisa operacional. Por quê? Porque você tem certeza absoluta do que vai acontecer. Então não faz sentido nós usarmos a ferramenta da pesquisa operacional para tentar melhorar uma situação a qual nós não temos informações. Porque nessa primeira situação nós temos certeza do que vai acontecer. Então, tendo certeza do que vai acontecer, basta escolher aquilo que nós consideramos o melhor. Então, esse tipo de situação, ela não é abordada dentro da pesquisa operacional. Então, sobram os dois tipos de situação que são abordadas na pesquisa operacional. Decisão tomada sob risco. O que é uma decisão tomada sob risco? É um tipo de decisão onde você está em um cenário em que você não tem certeza absoluta do que vai acontecer, mas existem probabilidades de situações. Por exemplo, temos a probabilidade de 60% de que aconteça tal coisa, temos a probabilidade de 40% de que aconteça tal outro evento. Enfim, você não sabe o que vai acontecer, mas você pelo menos tem probabilidades do que pode ou não acontecer, ok? E na decisão tomada sob incerteza, essa é a pior das situações. É o tipo de situação onde você não tem certeza absoluta do que vai acontecer e, pior ainda, você não tem ao menos probabilidades, nem mesmo probabilidades do que vai acontecer você tem, ok? Você está completamente às cegas. Então, essas são as diferenças entre as duas. Então, dentro da decisão tomada sob risco, lembrando mais uma vez, decisão tomada sob risco é aquele tipo de decisão onde você tem acesso a probabilidades de coisas que podem acontecer. Nesse tipo de decisão, nós temos aqui três fatores muito importantes para você tomar a sua decisão, que é o VEA, que quer dizer valor esperado da alternativa, o VEIP, que é o valor esperado da informação perfeita, e temos o mínimo arrependimento. São essas três. Você vai entender perfeitamente o que significa cada um com a resolução do exercício. Aqui, na decisão tomada sob incerteza, nós temos aqui 3, 4, 5 classificações, ok? Três alternativas para serem usadas. A decisão tomada sob incerteza, você pode usar o método Maximax, você pode usar o método Maximin, você pode usar o método Laplace, você pode usar o método do realismo, que também é conhecido por Hurwitz, e você tem o critério do mínimo arrependimento, ok? Então, isso aqui seria uma classificação da teoria da decisão, que vai nos ajudar em qualquer exercício envolvendo teoria da decisão. Agora, voltando para o nosso exercício, você teve a oportunidade de ver o enunciado, ok?
Eu não vou ler o enunciado aqui tudo de novo, porque ele é bastante extenso, mas caso fique alguma dúvida, é só você voltar no vídeo e olhar ali o enunciado que nós copiamos para você, tá? O que você precisa saber? Na letra A do exercício, inclusive eu já fiz a tabela está aqui, certo? Então, sem ler o enunciado, mas resumindo a situação, o que está acontecendo no exercício? É o seguinte, é uma empresa, tá? É uma empresa que ela está na dúvida se ela deve fazer um alto investimento, um médio investimento ou um pequeno investimento. Isso aqui são as alternativas as quais a empresa pode escolher, ou seja, a empresa que decide isso. Aqui, estas outras alternativas são a chamada natureza, tá, da situação. São coisas que a empresa não tem poder de decidir. São coisas eventuais que podem acontecer. Por exemplo, pode acontecer um inverno rigoroso, pode acontecer um inverno com alguns veranicos. O que é veranico para quem não é da região sul do Brasil? Veranico é um verão. Aqui na região sul nós temos as estações do ano muito bem definidas, né? Nós temos inverno e temos verão, temos primavera, outono, enfim. E o veranico é quando está chegando já no outono e acontece alguns calores fora de época. Aí aqui na região sul nós chamamos de veranico, ou seja, é um inverno regular, é um inverno irregular. Era para ser um inverno, um começo de inverno, outono, enfim, com temperaturas baixas, mas aleatoriamente começam a acontecer dias com calor, tá? Seria mais ou menos isso. Então, pode acontecer inverno rigoroso, pode acontecer inverno com alguns veranicos e pode acontecer inverno com muitos veranicos, ok? Estas são as três possibilidades que podem acontecer segundo o exercício. Então, analisando aqui, se acontecer um inverno rigoroso e a empresa resolver fazer um alto investimento na coleção, né, de inverno, um alto investimento, ela vai lucrar R$5.000. Se acontecer um inverno rigoroso e a empresa resolver fazer um médio investimento, ela apostou que o inverno não seria tão rigoroso e não investiu tanto, a empresa. Ela vai ter um lucro de 1.500, o lucro começa a baixar. E ainda, com o inverno rigoroso, se a empresa fizer um pequeno investimento, ela vai lucrar só R$800. Então essa tabela resume toda a situação. Por exemplo, vamos para um outro lugar da tabela. Ó. Com o inverno com muitos veranicos, ou seja, aquele inverno que não foi tão rigoroso, tá? Se a empresa fizer um alto investimento na coleção, imagine que a empresa fez um baita do investimento, né, na coleção de inverno e aí o inverno não foi tão rigoroso, ela vai ter prejuízo, menos 2.000. Se o inverno não foi rigoroso e ela fez um médio investimento, o prejuízo dela diminui um pouquinho, R$500 de prejuízo. E se o inverno não for rigoroso, for com muitos veranicos também, a empresa fazendo um pequeno investimento, ela não tem nem lucro nem prejuízo, tá? Então, resumindo, inverno fraco, inverno com muitos veranicos, se fizer alto investimento, prejuízo de 2.000. Se fizer médio investimento, prejuízo de menos 500 mil, diminui um pouco o prejuízo. E um pequeno investimento não tem lucro nem prejuízo. Então, essa tabela resume todas as situações, inclusive inverno com alguns veranicos. Então, primeira coisa que nós precisamos saber. Na letra A do exercício, não são dadas probabilidades aqui. Ó. Notem que ele só coloca situações, mas você não sabe qual é a probabilidade de acontecer um inverno rigoroso, você não sabe a probabilidade de inverno com alguns veranicos, você não sabe a probabilidade de nada. Quando você não sabe a probabilidade de nada, significa que você vai cair nesta situação aqui. Ok? Decisão tomada sob incerteza. Você não tem certeza de nada, não tem nem probabilidades, certo? Então, com base nisso, vamos analisar aqui as decisões que nós podemos tomar de acordo com cada um dos critérios, ok? Você vai ver que esse critério aqui, tá? Esse critério do realismo, eu vou deixar por último porque ele é um pouco mais complexo e ele é pouco usado, ok? Eu mesmo nas minhas provas eu não gosto muito de solicitar aos alunos que usem aquele critério, porque ele é um pouco vago e eu já achei literaturas diferentes que explicam de maneiras um pouco diferentes ele, tá? Então nós vamos deixar por último. Mas vamos começar.
Método Maximax. O que quer dizer exatamente o método Maximax? O método Maximax é você escolher a melhor alternativa dentro das melhores alternativas. Como é que a gente faz isso? Por exemplo, olha só. Imagine o seguinte. Imagine que as alternativas da empresa são essas aqui: alto investimento, médio investimento e pequeno investimento. Se você fizer um alto investimento, onde é que você vai ter mais lucro? Com alto investimento, o maior lucro será caso nós tenhamos um inverno rigoroso, R$5.000. Por quê? Com alto investimento, se o inverno for com alguns veranicos, o lucro já diminui. E com muitos veranicos, chega a ter prejuízo. Então, caso a alternativa da empresa, que a empresa escolha, seja alto investimento, a melhor alternativa seria essa aqui, ok? Inverno rigoroso. Já se a empresa escolher fazer um médio investimento, o que é melhor para a empresa? Se a empresa fizer um médio investimento, o melhor é que aconteça um inverno rigoroso, porque aí o lucro dela será de R$1.500. Comparativamente, com inverno com alguns veranicos, o lucro ficaria para R$1.000 e inverno com muitos veranicos ficaria prejuízo. Então, caso seja escolhido médio investimento, essa aqui é a melhor alternativa. Então, está aqui. E caso seja decidido pela empresa fazer um pequeno investimento, a melhor alternativa também é um inverno rigoroso, ok? Isso é o início, ainda não acabou. O critério é o Maximax, esse aqui, tá? Então, o que nós analisamos? Nós analisamos os melhores, ou seja, as melhores situações para cada uma das alternativas. Como o critério é o Maximax, você pega a melhor entre as melhores alternativas. Por exemplo, entre essas três que foram eleitas as melhores, qual é a melhor? O melhor é o lucro de R$5.000. Então, seria isso aqui, certo? Só que qual seria a resposta, então? A resposta, porque você tem que tomar uma decisão. Isso aqui é só o valor, não é a tua decisão. Então, segundo o critério Maximax, a sua decisão seria alto investimento. Então, está aqui, certo? Então, segundo o critério Maximax, vamos colocar aqui, a alternativa seria alto investimento. Ok? Decisão tomada sob incerteza, usando o critério Maximax, a decisão seria um alto investimento por parte da empresa. Vamos agora tomar uma outra decisão usando outro critério. As decisões não precisam dar iguais de acordo com cada critério, certo? Cada critério pode levar a tomar uma decisão. Vamos ver como seria a decisão Maximin. Então, vamos só apagar aqui o que eu fiz. Maximin. Faltou aqui também. Se o Maximax é o melhor, é o máximo dentro do máximo, o Maximin é o máximo dentro do mínimo. Então vamos analisar tudo de novo. Caso a empresa decida fazer um alto investimento, qual é a pior situação? Se ela fizer um alto investimento, o pior que pode acontecer é que o inverno tenha muitos veranicos. Aí ela vai ter um prejuízo de R$2.000. Isso é o pior que pode acontecer, tá? Se a empresa decidir por um médio investimento, o pior que pode acontecer também é que o inverno tenha muitos veranicos. Aí, isso aqui será o pior. Certo? Se a empresa decidir por um pequeno investimento, o pior que pode acontecer é ela não ter lucro nenhum, ela ficar no zero. Isso é o pior. Então, aqui estão as piores situações, ok? Como o critério é o Maximin, é o máximo dentro do mínimo. Os mínimos são esses aqui. Agora, qual é o máximo dentro do mínimo? Aqui você tem que ter o maior cuidado do mundo. É uma coisa básica, mas muita gente acaba se confundindo aqui. Olha só. Temos aqui as situações. Prejuízo de 2.000, prejuízo de 500.000 e nem lucro nem prejuízo. Aí você vai lá e escolhe o máximo do mínimo. Aí vem alguém e escolhe esse aqui, ó, o máximo.
é o máximo, porque aqui é 2.000, aqui é só 500 e aqui é 0. Pessoal, preste atenção, aqui é menos 2.000, aqui é menos 500 e aqui é 0. Então pense o seguinte, qual é o melhor desses aqui? Já que a tabela, já que o exercício está falando em lucro, o melhor é não ter um prejuízo tão grande, um prejuízo de 2.000 ou um prejuízo de 500.000, eu preferiria ter um prejuízo de 500.000. Mas ainda tem uma outra alternativa, que é você não ter prejuízo, não tem lucro, não tem prejuízo, mas também não tem lucro. Ainda assim, é a melhor de todas. Então, você teria que escolher essa aqui, ok? E isso aqui foi só o número da tabela. Como é teoria da decisão e você tem que tomar uma decisão, a decisão que você escolheria seria essa aqui, ó, porque está na linha dela, seria pequeno investimento. Então, segundo o critério max min, a decisão seria pequeno investimento. Pequeno investimento. Está aqui, certo? Feito. Agora vamos analisar o seguinte, agora nós temos o método Laplace, certo? O que diz esse método? Esse método, ele diz o seguinte, já que nós estamos numa situação de decisão tomada sob incerteza, nós não temos probabilidade de nada, não sabemos a probabilidade dos eventos. Mas o sistema Laplace, ele diz o seguinte, já que você não sabe a probabilidade dos eventos, você simplesmente coloca a mesma probabilidade para todos eles. Então analise comigo. Quantos eventos possíveis são? 1, 2, 3. São 3 eventos possíveis. Como você colocaria a mesma probabilidade para cada um deles? Ora, o total da probabilidade tem que ser 100%. Obrigatoriamente tem que ser 100%. 100% dividido entre 3 probabilidades, você vai ficar com 33,333% para cada um, tá? Só para você acompanhar, você vai lá na calculadora, o total da probabilidade é 1, né? 1 representa 100. Então, 1 dividido por 3, porque são 3 probabilidades, 1 dividido por 3 igual a 0,3333 para cada um. Então, você vai lá e anota a probabilidade, eu vou colocar pequenininho aqui em cima, tá? Coloca 0,33. A probabilidade para cada um. Atenção, digamos que fossem apenas dois eventos possíveis, aí ficaria 0,5 para cada um. Se fossem 4 eventos possíveis, aí dividiria 1 por 4, ficaria 0,25 para cada um, e assim sucessivamente, tá? Nesse nosso caso, são 3 eventos possíveis, dividindo 1 por 3, 0,33 para cada um. Então, está aqui a probabilidade. Agora, você calcula o Laplace. Como é que você calcula? Você faz o seguinte, você tem que calcular para cada decisão da empresa. Para cada decisão você tem que fazer um cálculo. Então, como é que você faz esse cálculo? Eu vou colocar aqui embaixo, eu acho que dá aqui, eu vou colocar embaixo e eu vou colocando aqui no canto depois. Então, a primeira decisão da empresa seria, por exemplo, com alto investimento, se tivesse um inverno rigoroso, ganharia 5.000. Então você coloca aqui, ó, espero que não atrapalhe, coloca 5.000. Só que 5.000, qual é a probabilidade de acontecer um inverno rigoroso? 0,33. Então 5.000 vezes 0,33. Mais, aí vem a outra probabilidade, o outro lucro. Com alto investimento ganharia R$2.000 com inverno com alguns veranicos. Então mais 2.000. Só que, qual é a probabilidade de acontecer o inverno com alguns veranicos? A probabilidade é 0,33. Então, 2.000 vezes 0,33. Está aqui, certo? Aí você segue ainda. Qual é a outra acontecimento? É um prejuízo, menos 2.000. Você tem que colocar o número negativo. Então, você faz assim, ó, mais, aí abre um parênteses e põe lá dentro. Deixa eu passar para cá, põe lá dentro menos 2.000, ok? Qual é a probabilidade disso acontecer? 0,33. E aí você calcula. Vamos calcular aqui rapidinho com a calculadora. Então, 5.000 vezes 0,33. Aqui vai dar esse cálculo aqui, 1.650.
mais, agora 2.000. 5.000 vezes 0,33, 1.650. Agora 2.000 vezes 0,33, 660. Mais 660. E agora, aqui dentro vai dar negativo, né? Menos com mais vai dar menos. Vamos ver quanto? Menos 2.000 vezes 0,33. 660. Menos 660. Então, vamos somar tudo isso aqui. 1.650. Nem precisa somar, né? 660 menos 660 vai dar 1.650. Então, essa decisão da empresa geraria 1.650. Aí agora nós temos que calcular a outra decisão. E assim nós fazemos para todos eles. Então a próxima decisão, deixa eu apagar isso aqui. A próxima decisão seria a médio investimento. Então o médio investimento seria 1.500 vezes 0,33 mais 1.000 vezes 0,33 mais, aí abre parênteses, aqui vai ter um prejuízo, né? Menos 500 vezes a probabilidade disso acontecer 0,33 também. E aí vamos calcular tudo isso aqui. Vamos lá, 1.500 vezes 0,33 igual a 495 aqui. 495 mais 1.000 vezes 0,33. 330. E aqui é negativo, menos com mais vai dar menos, né? E aí 500 vezes 0,33. 165. Então vamos analisar aqui. Vamos ver quanto dá tudo isso. 495 mais 330 menos 165. 660. Deu 660 também. Ah não, também não, outro não tinha dado. Então esse aqui deu 660. E aí nós analisamos a última decisão. Como ela seria. A última, 800 vezes 0,33 mais 200 vezes 0,33 mais 0, né? 0 vezes 0,33 vai dar 0 aqui. Ah, já coloquei direto. Então vamos analisar aqui. 800 vezes 0,33 igual a 264 mais 200 vezes 0,33 igual a 66. Então 66 mais 264 igual a 330. Então essa decisão daria 330. Ok? Então aqui, calculamos para cada uma das decisões. Ok? Então, calculando para cada uma das decisões, como nós estamos falando em lucro, o que daria mais lucro seria esse aqui, que é a alternativa autoinvestimento. Então, segundo Laplace, a decisão, segundo o critério Laplace, seria autoinvestimento também. Ok? Tá aqui. Esse critério do realismo, vamos deixar por último. Ok? Nós vamos abordar, nós vamos deixar por último. Vamos pular para o mínimo arrependimento. Mínimo arrependimento, aqui, vamos apagar isso aqui, ok?
vamos para o mínimo arrependimento. Mínimo arrependimento é o seguinte, imaginem assim, ó. Imaginem que aconteceu o inverno rigoroso. Tá? Caso tenha acontecido o inverno rigoroso, qual foi a melhor decisão a ser tomada? Caso tenha acontecido o inverno rigoroso, a melhor decisão foi o alto investimento, 5 mil. Ou seja, se eu tomei a melhor decisão, eu não me arrependo. Então, com o inverno rigoroso, o alto investimento é 0 de arrependimento. Não tem arrependimento, porque essa seria a melhor decisão. Já se você escolher o médio investimento, você lucrou R$ 1.500. Lucrou 1.500 quando você poderia ter lucrado 5 mil. Então, qual foi o teu arrependimento? O teu arrependimento foi 3.500. Por que 3.500? Porque se você fez o médio investimento, lucrou 1.500. Deixou de lucrar 3.500, caso você tivesse tomado a decisão certa. Então, o teu arrependimento, 3.500. Agora, qual é o teu arrependimento caso você tenha feito um pequeno investimento? Você lucrou 800, poderia ter lucrado 5 mil. Então, o teu arrependimento será 4.200. Ok? Está aqui o arrependimento, certo? É isso aqui. Agora, vamos para outra situação. Imagine que aconteceu um inverno com alguns veranicos. Caso tenha acontecido um inverno com alguns veranicos, a melhor decisão que você pode ter tomado foi um alto investimento, porque você tem um maior lucro. Se você tomou a decisão correta, o teu arrependimento é 0, ok? Agora, se você tomou a decisão de médio de investimento, você lucrou 1.000, quando você poderia ter lucrado 2.000. Então, o teu arrependimento de 1.000 para 2.000 é 1.000 de arrependimento. Você se arrependeu por não ter lucrado 1.000 a mais. E, caso você tenha feito um pequeno investimento, o teu arrependimento de 200 para chegar a 2.000 será 1.800. Tá? Esse é o teu arrependimento. Agora, caso tenha acontecido um inverno com muitos veranicos, o que foi a melhor coisa que aconteceu para você? Foi ter feito um pequeno investimento, que aí você não vai ter lucro, mas também não vai ter prejuízo. Nas outras situações, você vai ter todas prejuízo. Então, aqui é 0 de arrependimento. Agora, se você resolveu fazer um médio investimento, você teve um prejuízo de 500. Prejuízo de 500. De um prejuízo de 500 até 0, o arrependimento é 500. Então, coloca 500 de arrependimento. E se você fez um alto investimento, pior ainda, o prejuízo foi 2.000. Então, você vai ter um arrependimento de 2.000, ok? Comparando com esse aqui, que poderia ser 0. Então, aqui nós temos os arrependimentos. Pessoal, então vocês devem ter notado que houve uma edição no vídeo. Foi fácil perceber, né? Por que eu editei o vídeo aqui? Porque eu fiz uma nova tabela. Essa nova tabela é uma tabela onde eu deixei apenas os valores dos arrependimentos, ok? Aqui está meio apagado, mas é uma divisória, enfim, a tabela. Então, dentre os arrependimentos, você vai pegar o maior arrependimento de cada uma das decisões. Então, por exemplo, para um alto investimento, o maior arrependimento é 2.000. Para um médio, o maior é 3.500. Para um pequeno, o maior é 4.200. Tendo pego os maiores arrependimentos, dentre estes maiores arrependimentos, você vai escolher o menor arrependimento, que no caso é 2.000, comparando com 3.500 e com 4.200, 2.000 é o menor arrependimento. Então, esse 2.000 é o número que vai valer, certo? Esse 2.000 equivale à decisão de alto investimento, certo? Então, um alto investimento seria a nossa escolha para o menor arrependimento, dentro de uma decisão tomada sob incerteza, tá? Dentro da decisão tomada sob incerteza. Vai voltar o vídeo agora de onde estava, com aquele sisteminha que eu coloquei aqui do lado, e você já vai perceber qual a resposta. Mas é importante também um outro detalhe para você aqui. Esse aqui é a maneira correta de fazer, tá? Embora eu já tenha visto literaturas que como é analisado o menor arrependimento. Nesse tipo de situação, que é uma decisão
tomada sob incerteza, eu já vi algumas literaturas que somam. Tá? Então, por exemplo, aqui ficaria 2.000 mesmo, aqui somaria 3.500, 4.000, 5.000 daria aqui, e aqui daria 6.000. Tá? Então, você pegaria esses valores aqui e escolheria o menor. No caso, se nós usássemos esse outro método aí, na verdade não é outro método, é o mesmo método segundo outras literaturas, a escolha também cairia no alto investimento, ok? Apenas a título de curiosidade, mas o que vale aqui é isso que eu falei para vocês. Você pega o maior arrependimento em cada uma das escolhas e dentre os maiores arrependimentos você pega o menor, que no caso aqui foi 2.000. Então 2.000 equivale à decisão de alto investimento. Então essa seria a nossa escolha, ok? Vai haver uma nova edição no vídeo agora e vai voltar o quadro com o que estava aqui e eu vou colocar a resposta ali naquele nosso sisteminha. Então, aqui o critério do realismo, conforme a literatura que nós vamos usar, certo? Foi dado o alfa 0,6. Então, o que você faz com esse alfa que é dado? Você usa ele como probabilidade de que aconteça o evento que você mais quer que aconteça. Ou seja, qual é o evento que nós queremos que mais aconteça? Um inverno rigoroso, que ele vai dar os maiores lucros. Ó. Com alto investimento, o maior lucro é com o inverno rigoroso, comparado com os outros. Com médio investimento, o inverno rigoroso é o que dá mais lucro também, e assim sucessivamente. Então, esse valor de alfa que é dado, 0,6, você coloca naquele evento, na probabilidade para aquele evento que você mais quer que aconteça. O restante da probabilidade, se nós usamos 0,6, ou seja, 60%, ficam faltando 40%. Onde é que nós colocamos estes 40%? Os 40% nós colocamos como probabilidade daquele evento que nós não queremos que aconteça. Qual é o evento que nós não queremos que aconteça? Um inverno com muitos veranicos. Por quê? Porque qualquer que seja a minha decisão, tá? Isso vai ser o que mais vai me trazer prejuízo. Olha aqui, ó, é o que mais traz prejuízo em todas as decisões. Então, o restante eu coloco aqui, 0,4. A pergunta é, e aqui o que eu coloco? Não coloca nada, tá? Segundo essa literatura que aqui eu adoto, que é o Daniel Augusto Moreira, certo? Esse livro aqui. Então, é exatamente assim que nós fazemos o critério do realismo. Mas, já vi outras literaturas, já vi outros exercícios que adotam o critério do realismo muito mais aberto. Por exemplo, no enunciado do exercício não sequer é dado probabilidades, não é dado alfa, e aí ele simplesmente pergunta, você quer ser otimista? Então eu quero que você tome a decisão, segundo o critério do realismo, sendo otimista. É muito aberto, porque sendo otimista, quer dizer que a melhor alternativa para você, você sendo otimista, é que você vai acreditar bastante que ela aconteça. Então, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9 é ser otimista, para que aconteça um inverno rigoroso. E aí colocaria o restante na pior alternativa. Também já vi outro critério que dava total liberdade para você escolher se você queria ser otimista ou não, e aí, digamos que no livro desse que é para você não ser otimista. Então você colocaria 0,4 de probabilidade, 0,3, só que nestes outros livros, ao invés de aqui ficar sem probabilidade nenhuma, você teria que colocar uma probabilidade também, certo? Então as outras duas, você colocaria a probabilidade que você quisesse, desde que tudo somasse 1, tá? Então por isso, esse critério aqui eu deixei por último porque ele é um pouco controverso, tá? Eu nem gosto muito de aplicar ele nas minhas provas, essa metodologia do realismo, que é o Hurwitz, tá? Então, voltando aqui, desculpa se eu falei muita coisa que acabou confundindo você, mas voltando aqui, segundo o realismo que nós vamos usar aqui no vídeo, é aquele, segundo o enunciado que você viu, o realismo é com alfa 0,6, então você pega esse alfa que é dado, coloca ele como probabilidade daquele evento que é o que você mais quer que aconteça. O restante
você coloca todo ele num evento que é o que você menos quer que aconteça, que é o inverno com muitos vermelhos. Então está aqui. Isso aqui fica sem probabilidade mesmo. Então nós vamos calcular um por um. Então, alto investimento seria 5.000 vezes 0,6 mais, aí agora, aqui não, probabilidade zero, então menos 2.000 vezes 0,4. E aí você calcula isso. Vamos lá. 5.000 vezes 0,6, 3.000. Agora, menos com mais vai dar menos. Menos 2.000 vezes 0,4. 800. Então, 3.000 menos 800 é igual a 2.200. 2.000 menos 800. 2.200. Então, aqui está o valor de 2.200. Ok? Agora você calcula o outro, o médio investimento. Vamos calcular o médio investimento aqui. Então, 1.500 vezes 0,6 mais, abre parênteses, menos 500 vezes 0,4. Então, calculando aqui, 1.500 vezes 0,6 vai dar 900. Menos mais dá menos. 500 vezes 0,4 dá 200. Logo, você tem 900 menos 200, 700, é isso? É isso. Então, 700. E agora, por último, agora, o pequeno investimento, que seria 800 vezes 0,6 mais 0 vezes 0,4 vai dar 0 mesmo. Né? Mais 0. Então, vamos fazer essa conta rapidamente. 800 vezes 0,6, 480. Está aqui, 480. Então, essa decisão foi 480. Então, a decisão do realismo, qual foi a que gerou um número maior? O maior número foi essa aqui. Então, logo a decisão foi um alto investimento. Então, por esse método, teremos um alto investimento como decisão, como melhor decisão. Como decisão. Alto investimento. Então, aqui acabamos toda a letra A do exercício, que era uma decisão tomada sob incerteza. Nós fizemos todos os critérios que poderiam ser usados. Eu pedi todos eles e todos eles estão aqui. Agora vamos para a letra B do exercício. Muito bem, pessoal. Agora nós vamos fazer a letra B do exercício. Então, a letra B, o que aconteceu de diferente em relação à letra A? Na letra B, foram dadas as probabilidades de que cada um dos eventos aconteça. Então, quando nós temos probabilidades para os acontecimentos, para os eventos naturais, no caso, nós caímos nesse tipo de situação aqui, tá? Que é decisão tomada sob risco, ok? Então, está aqui, a tabela é a mesma, só que agora nós temos probabilidades de cada um dos eventos. Então, vamos direto aqui, vamos começar com VEA, valor esperado da alternativa. Tá? Então, o VEA, ele é muito parecido com o Laplace e o de realismo, lá da decisão tomada sob incerteza. Nós vamos ver o lucro, 5.000, vezes a probabilidade sempre, vezes 0,6, mais 2.000, vezes 0,2, mais menos 2.000, vezes 0,2. Ok? Então, vamos tentar calcular isso aqui rapidamente. 5.000 vezes
6, 3.000. 3.000 mais 2.000 vezes ponto 2, 400, menos, menos com mais vai dar menos. 2.000 vezes 0,2 vai dar 400 de novo. Então está aqui, 400 menos 400 dá 0. Então nós temos 3.000. 3.000 na primeira alternativa. Vamos calcular a segunda. Então aqui nós teremos 1.500 vezes 0,6 mais 1.000 vezes 0,2 mais, abre parênteses, menos 500 vezes 0,2. Está aqui. Então, é isso. É isso. Vamos aos cálculos. E 500 vezes 0,6 nós teremos 900 mais 1.000 vezes 0,2, 200 menos, né? Mais dá menos aqui dentro. 500 vezes 0,2, 100. Então tudo isso vai dar 1.000. Ok? Então aqui vale 1.000. E agora nós temos a última alternativa, que será 800 vezes 0,6 mais 200 vezes 0,2 mais 0 vezes 0,2 vai dar 0. 800 vezes 0,6, 480, mais 200 vezes 0,2, 40, mais 0, né? 0 não interfere, então 480 mais 40, 520. Então, está aqui. 520 foi nosso último valor. Então, nós analisamos aqui as contas e podemos concluir que o maior valor, já que nós estamos falando de lucro, é esse aqui. Então, de acordo com o VEA, a decisão é um alto investimento. Está aqui, ok? Agora, o valor esperado da informação perfeita. O que a gente calcula? Primeiro de tudo, esse 3.000, você tem que gravar ele aqui, 3.000. Esse 3.000 foi o valor do VEA, certo? 3.000. Vamos colocar aqui, VEA. Foi com 3.000. Agora, para calcular o valor esperado da informação perfeita, nós vamos usar o VEA e vamos usar também um dado que nós temos que descobrir, que nós vamos descobrir agora. Que dado é esse? Nós vamos usar um tipo de situação que é irreal. Que situação é essa que eu estou me referindo? Quando você toma uma decisão, você não pode mudar a decisão no meio do caminho de acordo com a sua conveniência. Teoricamente não poderia. Mas, para calcular o VEP, nós vamos fazer essa situação, que é como se fosse uma situação não real, digamos assim. Então, por exemplo, se nós tivermos um inverno rigoroso, qual foi a melhor decisão para tomarmos? Foi o alto investimento. Se nós tivermos um inverno com alguns veranicos, qual foi a melhor decisão a ser tomada? Foi um alto investimento também, 2.000. E se nós tivermos um inverno com muitos veranicos, qual é a decisão melhor a ser tomada? É um pequeno investimento, né, que aí nós não vamos ter prejuízo.
Então essas são as situações. É uma situação irreal, você muda a escolha no meio, tá? É uma situação irreal. Então nós vamos calcular esse tipo de situação irreal. Como é que é o cálculo? 5.000 que multiplica 0,6, né, a probabilidade 0,6, mais 2.000 que multiplica 0,2, mais, agora 0 vezes 0,2 vai dar 0 mesmo. Então vamos calcular quanto deu esse valor aqui. 5.000 vezes 0,6 igual a 3.000. 3.000 mais 2.000 vezes 0,2, 400, mais 0, né? Zero não importa. Então nós teremos 3.400 nessa situação irreal, tá? Então para calcular o VEIP ainda não acabou, não é esse valor. Você vai pegar 3.400, que foi o valor calculado dessa situação irreal, que é a situação que você pode mudar de alternativa no meio do caminho, menos o VEA, menos 3.000. Então, nós temos 400. Esse 400 é o valor esperado da informação perfeita. Então, VEIP é 400, ok? O que quer dizer esse 400? Mais importante do que você calcular é você entender o que é o valor esperado da informação perfeita. Inclusive, é uma questão que muitos professores gostam de colocar na prova. O que é, né, perguntar, questionar o que é o VEIP? O que é? O valor esperado da informação perfeita é o máximo valor que eu devo pagar, que eu devo investir em informação. Ou seja, se eu investir R$450, quer dizer que eu estou jogando R$50 fora, porque o máximo que eu devo investir é 400, certo? Uma situação real disso, para o que serve? Digamos que você quer saber aqui, quer investir em informação, tá? Para saber quais são as probabilidades de ter inverno rigoroso, inverno com vernigo, enfim. Como é que você vai investir nessa informação? Ou você vai contratar um instituto meteorológico, ou você vai você mesmo investir em equipamentos meteorológicos. Imagina que você quer investir contratando um instituto meteorológico, certo? Então, digamos que o melhor instituto meteorológico, ele vai custar para você R$2.000 por mês. Não tenho certeza se esse é um valor normal, mas digamos que custe R$2.000 por mês. Então, você vai estar pagando R$2.000 pela melhor informação. Mas aí vem alguma outra pessoa da empresa e diz assim, para garantir vamos investir mais R$500 em um outro instituto, para ter certeza. Se você investiu R$2.000 no melhor instituto, na melhor informação, os outros R$400 que você vai investir num instituto qualquer é perca de tempo, não vale a pena. Você não vai estar jogando R$400 fora. Ou ainda uma outra situação, digamos que você quer investir no equipamento meteorológico, tá? Nos equipamentos e nos computadores de simulação, para fazer simulação meteorológica. Então você vai lá e compra os equipamentos mais tops que existem no mercado. Digamos que você gastou R$1 milhão, não tenho certeza se seria esse valor, mas digamos que foi R$1 milhão. Se você já tem o melhor equipamento meteorológico, não adianta você comprar mais um equipamento meteorológico, você vai estar jogando dinheiro fora, você já tem o melhor, certo? Então muitas vezes você está investindo mais dinheiro em algumas coisas que já chegaram no teto de investimento. Ou seja, o valor a mais que você está investindo, você não está ganhando a mais em informação, certo? Você não está ganhando confiabilidade na informação. E esse VEIP, valor esperado da informação perfeita, ele diz para você o valor máximo que você deve investir. Ele diz, olha, o máximo que você pode investir em informação de maneira que você traga retorno desse investimento é esse valor. No nosso caso aqui foram R$400, tá? Qualquer valor a mais, você vai estar jogando dinheiro fora. Você vai estar investindo mais dinheiro e não vai estar conseguindo ter retorno em função desse investimento, ok? Então é isso. Valor esperado da informação perfeita. Se deu 400, significa que 400 é o máximo valor que eu devo investir.
Se eu investir a mais, eu estou jogando dinheiro fora. Tá? Espero que tenha ficado bem claro. Seguindo aqui com o nosso raciocínio, vamos para o último método aqui. Deixa eu tirar isso aqui. Vamos para o último. Qual é o último método? É o mínimo arrependimento dentro de uma decisão tomada sob risco. Então, o mínimo arrependimento é o seguinte: digamos que aconteceu um inverno rigoroso. Qual foi a melhor decisão a ser tomada? Um alto investimento. Então, se eu tomei a melhor decisão, eu não vou me arrepender. Então, meu arrependimento é zero. Agora, se eu decidir por um médio investimento, eu ganhei 1.500, mas eu poderia ter ganhado 5.000 se eu tivesse escolhido certo a decisão. Então, de 1.500 para 5.000, o meu arrependimento foi 3.500. Seguindo, se eu escolher um pequeno investimento, o meu arrependimento foi 4.200. É isso. Então, estão aqui meus arrependimentos. Se ocorrer o inverno com alguns veranicos, a melhor decisão que eu poderia tomar seria um alto investimento. Então, alto investimento, aqui zero. Eu não me arrependo. Tá? Zero de arrependimento. Se eu escolher um médio investimento, o arrependimento, eu vou ter um lucro de 1.000 quando eu poderia ter um lucro de 2.000. Então, meu arrependimento é 1.000. E ainda, a última situação, eu vou ter 200 quando eu poderia ter 2.000. Então, meu arrependimento é 1.800. É isso. E ainda, o último acontecimento, caso nós tenhamos um inverno com muitos veranicos, a melhor opção seria essa aqui, né? Onde eu não tivesse prejuízo nenhum, porque o resto é negativo, é tudo prejuízo. Então, aqui o meu arrependimento é zero. Se eu escolhi essa opção, o meu arrependimento foi 500. E se eu escolhi esta outra opção, o meu arrependimento foi 2.000. Ok? Aqui estão os meus arrependimentos. Desculpem, eu esqueci de apagar o cálculo anterior. Tá. Isso aqui já não faz mais parte do que nós estamos calculando. Estamos aqui, tá? Mínimo arrependimento. Então, aqui estão os arrependimentos para cada uma das situações. Tá? Conforme eu coloquei para vocês. Só que agora, como nós temos probabilidade dos acontecimentos, nós temos que calcular novamente. Então, olha só. 0 vezes 0,6 dá 0, mais 0 vezes 0,2 dá 0, mais 2.000. Notem que eu não coloco negativo, eu coloco o arrependimento mesmo, tá? 2.000. Então, 2.000 vezes 0,2. Então, o meu arrependimento nesse primeiro caso foi 400. Está aqui, certo? Agora eu vou calcular a segunda decisão. Caso eu tivesse tomado a decisão do médio investimento, os meus arrependimentos seriam 3.500 vezes a probabilidade disso acontecer, que é 0,6, mais 1.000 vezes 0,2, mais 500, notem que é tudo positivo mesmo, 500 vezes 0,2. Está aqui. Então, 500 vezes 0,6, 1.500 vezes 0,2. Agora é calcular. 3.500 vezes 0,6, 2.100. Mais 1.000 vezes 0,2, 200. Mais 500 vezes 0,2, 100. Então, agora tem que somar isso aqui. Então, vamos lá. 2.100 mais 200 mais 100. 2.400. 2.400. Aqui. Então, aqui está o arrependimento caso eu tenha tomado a decisão de fazer um médio investimento. E caso eu tenha tomado a decisão de fazer um pequeno investimento, vamos calcular aqui. 4.200
vezes 4.200 vezes 0,6 mais 1.800 vezes 0,2 mais 0 vezes 0,2 dá 0 mesmo. Tudo isso igual. Então vamos lá, 4.200 vezes 0,6, 2.520 mais 1.800 vezes 0,2, 360 mais 0, né? Então 2.520 mais 360. 2.880. Então tá aqui, ó. Esse aqui é o meu arrependimento, 2.880. Então, é isso. Então, o arrependimento aqui, vamos ver qual deu o menor arrependimento. 400, 2.400, 2.880. Então, esse é o menor arrependimento. Quando nós estamos falando de arrependimento, é o menor. Quanto menos eu me arrepender, melhor. Então, aqui, 400. Então, seria um alto investimento. Então, pelo mínimo arrependimento, seria alto investimento, certo? Notem que, dentro do exercício B, a decisão tomada sob risco, o VEA e o mínimo arrependimento deram a mesma decisão, tá? E nesse caso aqui vai acontecer, tá? Dentro da decisão tomada sob risco, sempre serão iguais. O VEA e o mínimo arrependimento, eles vão ter que dar a mesma alternativa. Diferentemente da decisão tomada sob incerteza, que podem dar alternativas diferentes dependendo do critério que eu usei. Era isso. Eu espero ter contribuído de alguma forma e eu aguardo vocês nos próximos vídeos. Até a próxima!